Olá, Belinha. Olá, pessoal. Hoje eu recebo aqui o Dr. Jim, que é médico psiquiatra. Muito prazer, Dr. Jim, em recebê-lo. Igualmente, Valéria. Hoje nós vamos conversar sobre transtorno de personalidade borderline. Falei certo? Falou certo? Falei certo? Sim. Então tá ótimo. Dr. Jim, eu gostaria de saber o que é o transtorno borderline e se isso impacta nos relacionamentos. Porque eu tenho escutado muitas pessoas me dizendo que foram diagnosticadas ou o parceiro foi diagnosticado e por isso o relacionamento acabou. Tem alguma coisa a ver? Tem tudo a ver, Valéria. É? Sim. O transtorno de personalidade borderline, ou também chamado transtorno de personalidade emocionalmente instável, ele se caracteriza por uma intensa intolerância a frustrações. A pessoa acaba não lidando muito bem com as negativas. E quando essa pessoa tem um desejo, ela acaba tendo um comportamento extremamente manipulador, sempre com o objetivo de um interesse secundário. Então é uma pessoa que faz intriga, que mente, que muitas vezes também está associado à dependência química e em muitos aspectos, em muitos momentos, também associado ao transtorno bipolar. Doutor Gil, só um minutinho. Tanto faz esse transtorno de personalidade, ele acomete tanto homens quanto mulheres? Sim, numa proporção maior de mulheres. É um transtorno que predomina entre as mulheres. Ótimo. E aí, ó, até bom, né, você ter feito esse gancho em relação ao que eu ia lhe perguntar mesmo, em relação ao transtorno bipolar. Porque o que eu já ouvi falar, me parece que é algo muito próximo. Sim. E é mesmo? É sim. A diferença é que o transtorno de personalidade emocionalmente instável, a pessoa acaba se alterando em relação ao humor, ou seja, ficando eufórico ou ficando, na maioria das vezes, triste ou irritado, ou muitas vezes até agressivo, decorrente de frustrações. Pequenos acontecimentos, ciúme patológico está muito associado também à personalidade emocionalmente instável. Então a pessoa se manifesta de uma forma muito aversiva, agressiva, com situações de frustrações pequenas. Diferentemente do transtorno bipolar, onde há uma oscilação do humor, ou seja, do grau de alegria ou de tristeza. Oscilar o humor, Valéria, é inerente ao ser humano. Né? Todos nós oscilamos, às vezes a gente está um pouco mais alegre, às vezes a gente está um pouco mais triste. Porém, quem tem o transtorno bipolar acaba tendo períodos de uma alegria exagerada, que é uma empolgação excessiva, uma energia muito grande, uma sensação que a vida é maravilhosa, que tudo vai dar certo, a pessoa começa a planejar um monte de coisa. Em muitos momentos faz compras exageradas e, de repente, tem um período de depressão franca, onde existe uma tristeza, uma irritabilidade marcante, uma redução geral da energia, uma sensação que nada mais daquilo que ele tinha planejado vale a pena. Entendi. E isso tudo, dentro de um relacionamento, acaba trazendo conflitos, muitos conflitos. Claro. Então, assim, só para esclarecer um pouquinho melhor, o bipolar me parece mais intenso o comportamento de quem tem esse transtorno do que o transtorno de personalidade. E aí eu queria já emendar com uma outra pergunta, que é: o tratamento é o mesmo? Não, o tratamento não é o mesmo e nem sempre o transtorno bipolar é mais intenso do que a personalidade emocionalmente instável. Por quê? Inclusive, hoje em dia, nós falamos em transtorno bipolar, não falamos sim ou não, tem ou não tem. Nós chamamos de transtorno do espectro bipolar, porque existem vários graus de gravidade. Nossa, vai dificultando, né? Sim, sim. Porque desde a normalidade é oscilar, às vezes está um pouco mais alegre, um pouco mais triste. Certo. Então, se desde a normalidade é oscilar, alguém que ultrapassa a normalidade um pouquinho para cima, com uma hipomania, com um período em que está um pouquinho mais empolgado, um pouquinho mais acelerado, mais extravagante, no jeito de vestir, pode ter algum prejuízo com isso, ou seja, se compromete de uma forma ou de outra, que depois acaba pensando que não deveria, que foi na empolgação. Pode apresentar períodos de rebaixamento do humor, ou seja, tristeza ou irritabilidade. Esse é o bipolar. Esse é o bipolar. Ok. Pode apresentar esses períodos que passam um pouco da normalidade. Né? O que é a normalidade? É onde não haja prejuízos, onde não haja sofrimento. Ficar um pouco triste, de vez em quando, passa rápido, normal. Mas entrar numa tristeza profunda, de não conseguir desempenhar suas atividades, ou
ficar extremamente irritado com uma manifestação dessa irritabilidade, E trazendo a prejuízos, né? diferença do tratamento seria qual? Sim. Então, com essa oscilação excessiva de humor, ela é definida neurobioquimicamente e ela vem meio do nada, meio imotivada. Então, às vezes está muito alegre do nada e de repente fica muito triste do nada. O tratamento consiste no uso dos estabilizadores de humor, uma medicação que segura para não entrar na euforia, segura para não entrar em tristeza e técnicas psicoeducativas para a pessoa aprender a se reconhecer nesses períodos e lidar com isso, obviamente. Isso no caso, de novo, do transtorno bipolar. Sim. E qual seria o tratamento para o transtorno de personalidade borderline? Sim. Os transtornos de personalidade, eles respondem muito mal a remédio. Então, algumas medicações até ajudam na personalidade borderline, mas o que mais ajuda mesmo é a psicoterapia. Legal. Porque o que caracteriza é a grande intolerância à frustração e o comportamento de manipulação. Então, quando o terapeuta aborda cada situação de conflito onde ele se sente, na verdade, uma frustração pequenininha como se fosse uma perda muito grande. Certo. Então, quando o terapeuta aborda essas perdas e ele consegue perceber que, olha, até que não foi tão grande a perda, até que não foi tão ruim assim, o meu esposo ou a minha esposa ter me olhado daquela forma ou ter falado aquilo, dá para relevar. À medida que o tempo vai passando, cada motivo de extrapolar na agressividade, na irritação, na intolerância, ele passa a aprender a lidar. Então, em um primeiro momento, ele tem uma reação muito aversiva, muito intensa, mas quando o terapeuta aborda, ele passa a aprender a lidar com isso. Então, por esse motivo, de novo, ele não vai ter uma nova crise, por exemplo. Então, à medida que evolui no processo de psicoterapia, é que melhora. A gente usa medicação também, mas com menor resposta. A psicoterapia é o que mais trata a borderline, a personalidade emocionalmente instável. Que ótimo. Acho que, assim, muito esclarecedor tudo que o Dr. Jim trouxe aqui pra gente. Ele também tem um site e também vai deixar aqui o endereço que chama Psiquiatria com Você no Facebook. Página do Facebook, o site e o canal do YouTube. Pode passar pra gente? Sim, Psiquiatria com Você. Nós temos a página no Facebook, o site psiquiatriacomvocê.com.br e o nosso canal do YouTube. Mais uma vez, obrigada. Então, até o próximo programa. Um grande beijo.